Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Mas para quem está me acompanhando aqui e não me conhece ainda, eu sou a professora Wanda, professora aqui das aulas de supletivo com vocês, toda quarta-feira, nesse mesmo horário. É importante sempre a gente começar, né, com os recados de sempre. Às vezes tem os meus alunos que já estão me acompanhando há mais tempo, mas tem gente nova sempre chegando, isso é ótimo, né? Eu sou a professora de vocês das disciplinas de filosofia e de sociologia. A gente vai ter uma aula agora de sociologia, mas antes é importante que você clique aqui embaixo da sua tela no joinha, para esse vídeo chegar a mais gente, né? Às vezes tem pessoas que não sabem por onde começar a sua volta aos estudos, e a gente está aqui falando de uma plataforma em que as pessoas podem ter acesso livre ao nosso conteúdo, né? De casa, com muita facilidade. Então ajuda esse vídeo a chegar a mais gente, né? Esse conteúdo que costuma cair bastante em provas, para as pessoas também conseguirem ter a mesma oportunidade que vocês, meus queridos e minhas queridas alunas. Não esqueçam também de se inscrever no nosso canal,
ligar o sininho, clicar no sininho, para vocês receberem sempre lembretes, né? Às vezes na correria a gente acaba esquecendo do dia da aula, mas ativando o sininho você vai sempre receber o lembrete para não perder, que sempre toda quarta-feira nós temos um conteúdo novo aqui para vocês, tá bom? Então, sigam nas redes sociais também para não perder nenhuma informação da sua escola. A gente vai ter uma aula especial hoje e tem um conteúdo aí bem bacana sendo preparado para as outras aulas também. Qualquer novidade é postado nas redes sociais, por isso que é importante, tão importante você seguir todas essas novidades, não perder nada, tá bom? Então, pessoal, boa noite para todo mundo que está entrando, que já estou vendo aqui, está mandando mensagem para o nosso canal, participando da aula. Um prazer imenso ter vocês aqui comigo, vendo e assistindo uma aula de sociologia. Hoje a gente vai falar sobre os conceitos e elementos que constituem o que a gente chama de Estado. A sociologia é essa matéria tão importante para a gente entender o funcionamento da sociedade, funcionamento da estrutura política, né, e de como a sociedade ela deveria corresponder a todos esses pontos importantes que essa ciência nos trazem a refletir e a pensar, né? Porque normalmente a gente lê tudo lindo, maravilhoso na teoria, mas na prática a sociedade aí falha bastante, inclusive em entender a presença do Estado na nossa vida, né? Queira você goste ou não, é importante estudar para não falar bobagem. O Estado é diferente de governo, né? Estado, pessoal, isso é muito importante. Eu sei que eu tenho muitos alunos e alunas que estão tendo acesso a essa matéria maravilhosa que é a sociologia somente aqui no supletivo, né? Que é uma matéria de ensino médio. Então é importante que a gente entenda conceitos importantes para na hora da prova arrasar, né? Eu não aceito menos do que um arraso e que vem me contar aqui na nossa aula também que passou, que eu fico muito feliz com a conquista de vocês. É importante a gente não cair em pegadinha. Estado é diferente de governo. Ah, professora, qual é a diferença? Olha só aqui na nossa lousa digital, o Estado ele está praticamente em tudo que envolve viver em uma sociedade. Como assim? Como assim? Eu que te digo. Quando você nasce, qual a primeira coisa que a sua família faz ou fez? Quando o seu filho nasceu, quando alguém da família nasce, quando um bebê surge na família, qual é a primeira coisa que tem que se fazer? Certidão de nascimento, não é mesmo? Então, depois que o bebê sai do hospital, ou até mesmo ali nos primeiros momentos de vida, já a gente consegue ter um documento que prova que aquele bebê, aquele ser que acabou de surgir na sociedade é um membro, é um cidadão e, portanto, é portador de direito, né? Independente do país em que você nasça, seu documento, sua certidão, depois o RG, o título de eleitor, todos esses documentos, eles confirmam um vínculo que você tem com o Estado que você nasce. Qual é esse estado que nós nascemos? Estado brasileiro, né? A nação é diferente, né? O estado não é a mesma coisa que o governo. Governos passam de 4 em 4 anos, a gente tem um governo diferente, mas o estado brasileiro permanece. Aí pode ser um estado democrático de direito, né? Que é o que a gente chama de democracia. Pode ser um estado de ditadura, como existem em alguns países, né? Que a vida é bem complicada. Mas o Estado é essa forma totalmente diferente do que a gente chama de governo. Então, quando a gente nasce, a gente firma esse vínculo com o Estado, com a nossa certidão de nascimento. Quando a gente precisa ir para a escola, o que a gente aprende na escola, esse conteúdo, inclusive, que vocês estão aprendendo, não sou eu que escolho, tá bom? Não é os professores que escolhem qual o conteúdo que tem que passar na escola. O conteúdo que é passado nas escolas faz parte de um documento que a gente chama de Base Nacional Comum Curricular. O que isso significa? Que o país todo é aprovado esse conteúdo para ter acesso à Base Nacional Comum Curricular. Então, o conteúdo que se aprende na escola faz parte do Estado,
né? Quando a gente adoece, se você não paga um convênio, se você não tem dinheiro para pagar um hospital particular, para onde você vai? Para um hospital público. Então, né? Existem várias dificuldades em hospitais públicos, a gente sabe que ele não é perfeito, mas isso é um vínculo com o Estado também, né? Em alguns países como os Estados Unidos não existe isso, você tem que pagar por qualquer tratamento de saúde. Caiu da escada hoje, quebrou o pé, vai para o hospital e depois recebe a continha lá e tem que pagar centavo por centavo. Felizmente, né, embora tem muito que se melhorar, nós pagamos os impostos para que a gente tenha acesso ao hospital público, né? Então, se você não tem dinheiro para pagar um hospital particular, o SUS é um elemento que constitui o Estado também como atendimento à saúde pública. Quando a gente precisa de segurança, por exemplo, minha casa pegou fogo, meu Deus, para quem que eu ligo? Para o bombeiro. O bombeiro é um agente do Estado. A polícia é um agente do Estado, né? Então, toda essa estrutura, todos esses serviços que fazem parte do que a gente chama de público, são todos envolvidos nessa formação de Estado. Para a gente viver em sociedade, a gente está dentro dessa definição do que a gente chama de Estado. Então, o importante aqui, hein, galerinha, em linhas gerais, entender o que é Estado e por que ele é diferente de governo. Então, o Estado é uma organização onde existem instituições políticas que fazem com que a vida em sociedade aconteça. Como assim instituições políticas? O hospital, a escola, a equipe de bombeiros, a polícia militar, por exemplo, são exemplos de instituições que fazem parte do que a gente chama de Estado, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Estado, a gente tem que entender que ele é uma organização que é formado por essas instituições políticas e sociais e que o Estado é a figura de autoridade, ou seja, o bombeiro, a polícia, os médicos do SUS, eles têm um nível de autoridade para exercer esse poder do Estado, amparados, óbvio, né, sempre pela lei. Então, se você descumpre a lei, o Estado tem autoridade para fazer o uso do poder sobre você. É por isso que a polícia, por exemplo, é uma instituição que ela pode agir, inclusive, com violência, se for dentro da lei, né, ou deveria ser, mas para manter com que, inclusive, o uso da força também aconteça se as pessoas descumprirem o que está prescrito na lei. Então, o Estado ele tem como objetivo fazer que o bem comum aconteça e exista, né? Ora, a polícia ela deve agir quando o bem comum, né, aquilo que toda a sociedade quer, seja impedido por alguém que viole a lei. Então, por exemplo, se você assalta uma casa, mata alguém, persegue pessoas, né? Tá fazendo um monte de barbaridade, a polícia ela pode se utilizar, inclusive, da força para fazer com que você pare de agir dessa maneira que está prejudicando o bem comum do resto da sociedade. Percebe? Então, o Estado ele tem essas características próprias, diferente do que a gente chama de governo, tá? Ele vai mudando conforme o contexto histórico. Então, por exemplo, no Brasil, a gente já passou por um estado de ditadura. Hoje nós vivemos numa democracia. Então, com o tempo, a gente mudou a nossa forma de Estado, né? Dependendo do contexto histórico, o Estado ele vai se moldando, ele vai tendo influências e características diferentes. Se a gente pensa, por exemplo, na Inglaterra, é uma outra formação de Estado, porque a gente está falando de um parlamentarismo, da presença, inclusive, ali da coroa, ainda, né, de uma presença monárquica, né, a figura de príncipes. Aqui é diferente, a gente não tem isso. Então, o que é o Estado são essas características próprias que, inclusive, pode se alterar conforme o contexto histórico daquela sociedade, tá? O Estado ele é construído pelos seguintes elementos. Tá, professora, mas o que é o Estado?
é esses elementos que eu vou citar para vocês. Não tem como ter Estado se a gente não tem povo, tá? E aí eu já vou dar a definição para vocês do que é povo. Não tem como ter Estado se não se tem território, né? Por isso que em vários conflitos que acontecem, como por exemplo a guerra que está tendo na faixa de Gaza entre Israel e o Estado palestino, é também pela briga desse território. Por quê? Porque não tem como ter Estado se não tem território. Então, um acaba tentando impor a sua força, enfim, coisas horrorosas acontecendo, inclusive com gente inocente, para que esse território seja mantido em uma das bandeiras, né, pela conquista desse território. Quando, por exemplo, a gente teve a colonização do Brasil, que também foi um território que, antes da independência, não era considerado Estado brasileiro. Por quê? Porque quem que era dono desse território? A coroa portuguesa. A gente consegue a nossa independência, aí sim a gente pode ser chamado de Estado brasileiro. Soberania, que a gente já vai entender do que se trata, que eu sei que essa palavrinha causa dúvida em muita gente que não sabe o que é, ainda aguenta coração, que eu vou falar bonitinho sobre ela, e sobre governo, que vai se alterando, tá? Muda o governo, mas o Estado permanece. Seguinte, povo. Tá, professora, então se você está me dizendo se não tem como ter Estado, se a gente não tem povo, soberania, território, governo, o que é a definição de povo para a sociologia? Gente, bem fácil, né? O que é povo? Quem que é o povo que está presente no Estado? São as pessoas que vivem dentro desses limites de fronteira. Então, se você ultrapassa a fronteira, por exemplo, e chega na Argentina, já é o povo argentino, não é mais o povo brasileiro. Então, as pessoas que vivem dentro desses limites dessa organização política e jurídica de um Estado, ou seja, precisam obedecer às leis daquele território, tem um vínculo jurídico, por isso que quando você nasce, você tira a sua certidão de nascimento, quando você casa, você pode mudar de nome, você tem uma nova certidão. Então, tem esse vínculo jurídico, tem um vínculo de organização política, porque você pode definir o governo que faz parte daquele estado. Então, em contrapartida, o povo, ele também tem acesso aos direitos daquele território e aos deveres também. Então, se você é considerado um cidadão, você consegue comprovar que você é cidadão pelos seus documentos, você pode exigir que seus direitos sejam respeitados e você também tem que fazer a sua parte, que é a parte do dever, né? Que muita gente esquece. Cobra muito de direito, esquece os deveres, não é mesmo? Então, esse sentimento de pertencimento, né? Quando tem Copa, então, quando tem jogo do Brasil, não é aquela coisa de pertencimento, né? Orgulho de ser brasileiro em alguns momentos. Tudo isso faz parte do que a gente chama de povo. Não tem como você ter um território vazio que não tem gente, não é Estado, percebe? E território, né? Esse povo precisa ficar em algum lugar, precisa ficar em um território. Então, o território é o espaço geográfico em que tem as fronteiras e que se diz, bom, aqui é Brasil. Passou daquela linha, né? As fronteiras são linhas imaginárias que se formam a partir da conquista de territórios. Passou daquela linha, já não é mais o território brasileiro, então não é Estado brasileiro, percebe? Essas fronteiras, elas não são só fronteiras terrestres. O mar, por exemplo, dependendo a região que o oceano pega, pode ser considerado, inclusive, responsabilidade do Estado brasileiro ou de outro Estado, dependendo essas fronteiras que se marcam, tanto aéreas, então, o céu, por exemplo, se um avião que não é autorizado voar sobre o território brasileiro, isso pode ser, inclusive, acontece muito em momentos de guerra, né? Isso, inclusive, pode ser uma ofensa e pode motivar uma guerra, dependendo da tensão política que tem naquele devido estado, tá? Então, o Estado ele exerce poder nesse território que é delimitado, que é marcado pelas fronteiras. Fronteiras essas que são tanto terrestres quanto marítimas, né, no mar, quanto aéreas no céu.
Então, esse espaço geográfico é o que a gente chama de território. Para ter Estado, precisa ter povo e precisa ter território. Precisa ter governo também, senão a gente está falando de uma anarquia. O governo ele pode se alterar, os representantes, que se a gente está falando de um regime democrático, a maioria escolhe para fazer com que as questões políticas sejam resolvidas, as decisões dos assuntos ligado ao Estado, né, ligado ao funcionamento dessas instituições, escolas públicas, hospitais, polícia, bombeiro. Para fazer com que tudo isso funcione adequadamente, tem que ter um governo que valorize um funcionamento coerente. Então, é um mecanismo de política que as pessoas, né, vão às urnas escolherem, se a gente estiver falando de uma democracia, para que aquele território siga o que aqueles representantes estão dizendo que vai acontecer, e aí as pessoas confiam nessa representação que vai fazer com que a vida nesse território, nesse estado, seja possível. E soberania, vocês sabem o que é? Alguém já ouviu falar sobre soberania? Soberania, que muita gente fala, né, que no Brasil o que falta é soberania popular. Por quê? Porque a soberania se trata do poder que o povo tem para se organizar juridicamente, politicamente, fazer valer as suas decisões, né? Muitos países entram em guerra por conta da soberania. Então é essa autodeterminação e o poder, ele está ligado ao que a gente chama de Estado, né? Enquanto uma forma de organização é a sabedoria também, de entender que se eu faço parte desse Estado, eu preciso lutar pela soberania também, para que o poder do povo seja respeitado. Então, se, por exemplo, o poder do povo elege alguém, isso é um sinal de soberania também. Mas soberania também tem a ver com fazer valer as suas decisões, né? Entendendo que o poder do Estado precisa ter a soberania como expressão da organização do povo. Então, é importante que a gente entenda o que é o Estado e o que constitui o Estado, né? O Estado ele é um mecanismo político que ele tem função não só da política, mas jurídica, de fazer valer as leis, de que as leis sejam respeitadas, uma noção administrativa, de administrar os recursos, né? De fazer com que, vai ter SUS, vai ter Sistema Único de Saúde Pública nesse estado, então precisa destinar verba, precisa ter uma administração para que esses serviços aconteçam, né? Tudo bem que não funciona do jeito ideal, né? Óbvio que existem críticas, mas existem estados que nem Sistema Único de Saúde tem, e aí, né? Será que se aqui no Brasil a gente está falando de um estado que muitas vezes a gente não consegue receber o atendimento necessário, mas a gente tem atendimento, e quando não tem, né? E quando o Estado não garante isso. Então, por isso que o governo é importante no Estado, porque conforme as pessoas vão escolhendo quem vai fazer parte do governo, isso faz com que o poder também seja exercido nesse sinal de soberania, de fazer valer as decisões feitas pelo povo, percebe? Então é importante que a gente entenda que não tem como ter Estado se não tem território, se não tem soberania, se não tem governo, se o povo não está envolvido nas questões, né? Porque ele constitui o Estado, ele escolhe o governo. Então, o Estado ele exerce autoridade sobre as nossas vidas desde que a gente nasce. É por isso que a gente precisa ter documento para provar que nós somos membros desse Estado. Então, é importante a gente entender também qual que é o poder do Estado e o quanto a gente está envolvido para fazer com que a nossa soberania seja respeitada. Porque nós constituímos o Estado, né? Por isso que existem leis para amparar as decisões. E se a gente tem direitos nesse Estado, a gente também tem que cumprir com os nossos deveres. Então, o Estado, inclusive, ele tem a capacidade de usar força para fazer valer a lei, né? Essa é a função do Estado também. Então, depois dessa nossa aula, né? Depois de entender aí questões importantes que constituem o que a gente chama de Estado,
a gente vai fazer essas questões. Eu quero que vocês me respondam de uma maneira bem tranquila, tá? Bem sincera sobre qual dessas alternativas vocês acham que corresponde ao que a gente acabou de analisar. E a primeira questão, ela diz o seguinte: o que é soberania no contexto do Estado, tá? O que é soberania no contexto do Estado? A. O controle de um território por outra nação. B. A capacidade do Estado de se autolegislar e ser independente. C. A influência de grupos externos nas decisões internas. Ou D. A predominância de uma região. Qual dessas alternativas vocês acham que corresponde o que é soberania? Né? Se a gente pensar em como as leis são aprovadas, como os governos são escolhidos, o que é soberania para vocês? Manda aqui no chat. São questões que não são fáceis de resolver, tá? Questões de sociologia. Sociologia é uma ciência, né? É a ciência que estuda a sociedade. Então é importante que a gente pense, analise as questões para não cair em pegadinha na hora da prova, viu, galera? Bom, pessoal, a alternativa correta é a alternativa B. Soberania é a capacidade do Estado de se autolegislar e ser independente. Então, se um povo, vamos voltar aqui para a definição de soberania que eu trouxe para vocês, o poder que tem o povo de se organizar juridicamente e politicamente e de fazer valer no seu território as suas decisões, que é a autodeterminação. Esse poder ele é inerente ao Estado, ou seja, ele não pode ser separado do Estado, enquanto uma expressão de forma de organização. Então, a soberania que o povo tem, por exemplo, de escolher o governo que vai ter no Estado, é uma forma de garantir a organização jurídica. O que é organização jurídica? As leis. Então, é por isso que soberania no contexto do Estado é a capacidade do Estado de criação de leis, de ser independente, né? A soberania do povo brasileiro faz com que o nosso Estado tenha um poder independente. Então, por mais que nosso Estado tenha muitos níveis de exportação, por exemplo, mas a gente produz tudo o que é preciso para a nossa sobrevivência. Então, a gente é um Estado independente. A gente não depende de outros estados. Óbvio que se fazem negociações, tem toda uma diplomacia internacional, mas somos um país independente. E a capacidade de nós sermos um país independente, um Estado brasileiro independente, faz com que a gente crie as nossas próprias leis e que a gente viva nessa nossa sociedade sem ter mais influência, por exemplo, como quando era na época da colonização, influência de Portugal. A gente paga imposto para Portugal hoje? Não, porque nós somos um Estado independente. E isso faz parte dessa soberania, do poder que o povo brasileiro tem hoje de escolher o seu próprio governo, de definir as suas próprias leis a partir dos representantes que escolhe. E isso está ligado a essa noção de soberania no Estado, tá? Próxima questão que a gente tem agora também, para a gente fechar a nossa aula, mas não esse assunto, porque tem muito que aprender sobre a Constituição do Estado, e é por isso que é um objeto de estudo bem profundo da sociologia enquanto matéria, enquanto ciência, é o seguinte, vamos ver se você vai conseguir responder. Qual dos seguintes aspectos é considerado um atributo do governo dentro de um Estado? Qual dos seguintes aspectos é considerado um atributo do governo dentro de um Estado? Lembre-se, o Estado permanece, o governo pode mudar a cada eleição. Mas o que permanece como atributo do governo dentro de um Estado? Ou seja,
o governo precisa garantir dentro do Estado? A, nacionalidade, B, Constituição, C, diplomacia ou D, cultura. Qual dessas alternativas vocês acham que, independente do governo, ele tem que garantir dentro dessa formação de Estado que a gente conhece hoje? Fala para mim aí no chat. Bom, pessoal, a alternativa correta é essa mesmo, Constituição. Já percebeu que, independente do governo que se tem no Estado brasileiro, a Constituição permanece? A gente continua sobre o olhar, né, da Constituição que foi promulgada em 1988, que garante quais são os direitos de todo cidadão, quais são os deveres também. E um dos atributos dos governos dentro de um Estado é garantir que essa Constituição seja resguardada. Ou seja, que ela continue tendo influência e que aqueles direitos eles sejam garantidos e que os deveres eles também aconteçam, né, de maneira harmônica ali, que haja uma harmonia tanto entre os direitos quanto os deveres. Então, o governo ele garante que a Constituição seja algo dentro do Estado, como por isso que é a nossa Carta Magna, né, o documento máximo da nossa nação, do nosso Estado. E é importante que a gente conheça o papel da Constituição e que ela seja guardada pelos governos, porque ali está, inclusive, a forma do nosso Estado ser um Estado democrático de direito, né? Nós estamos em uma democracia e nós também temos direitos, por isso que nós precisamos fazer valer os nossos deveres. Então, essas são as referências que a gente trouxe hoje, né? É importante que a gente analisou nessa aula o que é Estado, quais são os elementos que constituem o Estado, né? Garanto que muitos, que eu vejo isso em sala de aula direto, confundem o que é governo, o que é o Estado. Então, podem parecer coisas simples, mas são questões complexas. E que a sociologia está aqui para nos ajudar a entender tudo isso, todo esse universo, tanto político, quanto jurídico, quanto social que a gente vive. E é importante a gente estudar bastante sobre esses elementos que constituem o Estado, porque são questões que caem sempre nas provas de sociologia também, tá bom? Então, a gente fica por aqui na data de hoje, tá, pessoal? Não esqueçam de seguir na nossa rede social, fazer os exercícios do nosso aplicativo, né? Para vocês arrasarem na prova, fazendo bastante simulado aí, já passar de primeira. Então, muito sucesso para vocês. A gente se vê na nossa próxima aula de filosofia ou de sociologia. Tchau, tchau!